Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Quando Deus transforma corações, toda a vida muda. Você tem apenas conhecimento de Deus ou você tem vivido uma verdadeira transformação pelo poder do Espírito Santo? Muitas pessoas conhecem a respeito de Deus, mas poucas experimentam uma mudança de vida profunda. O nosso texto hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, nos mostra que um verdadeiro encontro com Cristo transforma pensamentos, atitudes, prioridades e até o ambiente onde vivemos. Vamos à leitura? Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho do Senhor diante da multidão. Paulo então afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços, aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus, eu conheço, Paulo, eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tanta violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, e dizia: Depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então, enviou à Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho do Senhor. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse:
Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade e estão vendo e ouvindo como esse indivíduo Paulo está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia, em todo o mundo, ser destruída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é a Ártemis dos Efésios! Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios, Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado pedindo-lhe que não se arriscasse ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgavam que Alexandre era a causa do tumulto. Quantos judeus o empurraram para a frente? Ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas, quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas: Grande é a Ártemis dos Efésios. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram esses homens aqui, embora eles não tenham roubado templos, nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules, eles que apresentem suas queixas aqui. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia conforme a lei. De maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seremos capazes de justificar esse tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isto, encerrou a assembleia. Contexto é que durante a terceira viagem missionária de Paulo à cidade de Éfeso, um dos maiores centros comerciais, culturais, religiosos do mundo antigo, ela era conhecida pelo grande templo dedicado à deusa Ártemis, a deusa Diana, considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mesmo em uma cidade marcada pela idolatria, pelo ocultismo, Deus realizou grandes milagres por meio de Paulo e muitas vidas foram transformadas. E aqui vamos às lições. Conhecer Jesus vai muito além das religiões. Paulo encontrou muitos discípulos e simplesmente conhecia o batismo de João Batista, mas, ao ouvirem a mensagem completa sobre Jesus, creram, foram batizados, receberam o Espírito Santo. Não basta conhecer, não basta conhecer sobre Deus, ter conhecimento, é necessário ter um relacionamento pessoal com Ele. A verdadeira transformação a verdadeira transformação na nossa vida é quando eu creio. Então, eu posso dizer que a verdadeira fé transforma o coração. A verdadeira transformação acontece quando eu creio em Cristo, a palavra dele. Jesus continua realizando milagre. A Bíblia afirma que Deus faz milagres extraordinários por meio de Paulo, e esses milagres apontavam para o poder de Deus e confirmavam a mensagem do Evangelho. O maior milagre continua sendo uma vida transformada
pela graça de Deus. Não existe autoridade espiritual sem relacionamento com Deus. Os filhos de Seva tentaram usar o nome de Jesus sem ter relacionamento com ele. E o próprio Espírito diz para ele: Eu conheço Jesus, conheço Paulo, e vocês? Quem são vocês? Ele queria dizer: Eu não sei quem vocês são. A autoridade espiritual nasce da comunhão com Cristo, não apenas de conhecer, de ser religioso. Isso não traz para a nossa vida autoridade. O arrependimento, ele produz mudança em nossa vida. Muitos que creram, muitos que praticavam algo contrário à palavra, confessaram seus pecados, queimaram seus livros e decidiram abandonar tudo aquilo que os afastava de Deus. Quando Deus transforma nosso coração, nossas escolhas também mudam. O verdadeiro arrependimento produz frutos. O Evangelho transforma as pessoas, transforma também uma sociedade. Que você possa buscar mais a Jesus de forma mais profunda, permitir que o Espírito Santo transforme a sua vida diariamente. Lembre-se que a verdadeira autoridade espiritual nasce de uma intimidade com Deus. Abandone tudo aquilo que te impede de crescer espiritualmente e seja uma influência positiva na vida das pessoas, na sua família, na igreja, na comunidade. Viva um evangelho que seja visto nas suas atitudes, não só nas suas palavras. Então, Atos 19 nos ensina que Deus não apenas quer mudar algumas áreas da nossa vida, Ele deseja transformar completamente o nosso coração. Quando isso acontece, nossas escolhas mudam, nossa maneira de viver muda e as pessoas ao nosso redor são impactadas. Se Jesus observasse a minha vida e a sua vida hoje, ele encontraria apenas aparência? Ou talvez só um modo de viver? Ou ele encontraria uma vida transformada? Que nós possamos permitir que Deus faça em nós uma obra verdadeira, como ele fez lá em Éfeso, uma transformação tão profunda que não alcance apenas nosso coração, mas alcance todas as pessoas que caminham ao nosso lado. E a palavra de Deus, ela vai transformando a nossa vida. Que essa também seja a realidade da minha e da sua vida, um coração transformado, um testemunho que glorifica a Deus, uma vida não só de palavras, mas de atitudes. Até nosso próximo momento de leitura da palavra de Deus.